Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM. Programa Recife Filosófico, filosofia para além da academia, aqui na Rádio Freicaneca. E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo na paz? Chegamos de novo com mais um episódio do nosso podcast filosófico mais topado em linha reta da América Latina, o Recife Filosófico. Esse projeto massa que junta história, cultura popular e sabedoria para fazer a filosofia chegar até o teu fone. Vai se acomodando por aí, na medida do possível. Se tu tá estendendo as roupas, cozinhando uma salsichinha para comer com pão, na bike fazendo exercício diário, ou só na cadeira de balanço na porta de casa observando a vida dos outros, a gente vai ser tua companhia pelos próximos minutos. Aproximadamente 1 hora para ser mais exato. Se ajeita aí que hoje a conversa vai ser massa. Para quem não me conhece, meu nome é Michelangelo, professor de filosofia e teu apresentador desse podcast arretado. Resumindo para quem caiu de paraquedas, a gente vai falar um pouco sobre filosofia e sobre Recife por aqui. Nossa missão é te apresentar a ilustre Escola do Recife, a escola de filosofia mais influente do Brasil, e como ela influenciou grandes pensadores que marcaram a história da nossa cidade. Se tu não sabe, Recife é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento da filosofia no Brasil. Vem-te embora conhecer essa história e ficar ainda mais orgulhoso da tua cidade. Assim eu enveredei por uma nova dimensão, que foi para mim a da filosofia, sobretudo a filosofia ontológica, pelo problema do ser que me impressionava e que ao qual eu fui fiel até hoje. Quando escrevo, eu faço mera reflexão. Eu lia em Bertrand Russell que a filosofia moderna é toda ela subjetivista. E daí decorreriam muitos prejuízos para a consideração científica. Eu sou um desses subjetivistas. Levei a extremo esse subjetivismo. Essa parte realmente me leva a dizer que não encontro outro que tenha sido tão subjetivista quanto eu. Não o eu geral, temos em Herder, me refiro ao eu, Evaldo Coutinho, nascido no Pátio Terço, a poucos metros, na Fortaleza das Hipopóteses. No episódio de hoje a gente vai conhecer a obra de um pensador que pouca gente fora da academia conhece, mas que tem uma proposta filosófica muito inovadora e interessante, do jeito que a gente gosta de trazer por aqui, com a cara do Brasil e com a alma do Nordeste, e com os 2 pés na cultura popular. Estou falando de Evaldo Coutinho, um filósofo recifense que propôs um sistema estético para pensar o mundo a partir da arte. Mais um grande pensador que viveu Recife e levou nossa filosofia para todo canto. Evaldo não foi um dos fundadores da Escola do Recife. Ele não viveu com Tobias Barreto, Silvio Romero e aquela galera toda. Mas é amplamente reconhecido como representante de uma nova geração da Escola do Recife, por toda a contribuição que ele trouxe para a filosofia e pelos temas que ele abordava. E para ajudar a gente a entrar na mente do Evaldo e conhecer melhor esse mundo cheio de imagens, sons e sentidos, a gente vai contar com a presença ilustre do nosso professor e amigo Alessio Andrade, que é mestre em filosofia pela UFPE e grande estudioso da obra do Evaldo. Já há muito tempo, Alessio segue nessa missão de divulgar o Evaldo por onde passa. Que orgulho pra gente ter um cara como Alessio se dedicando a manter a filosofia de Recife firme e forte na academia. Agradeço muito a presença, Alessio. Se apresenta aí pro povo, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Para mim é sempre um prazer falar sobre filosofia brasileira, falar sobre esse autor que é muito caro para a gente, porque é um recifense, pernambucano, e que deixou uma obra maravilhosa para a gente pensar o nosso tempo e para a gente pensar a nossa história a partir da filosofia. Então, meu nome
é Alessio, como já foi aqui apresentado. Eu fiz a graduação em filosofia aqui na UFPE, né, concluí em 2019, e aí na minha monografia eu já tinha um contato com a obra do Evaldo Coutinho e pesquisei principalmente a vertente de estética, ali já se aproximando da ontologia, mas muito mais a estética, buscando compreender ou problematizar aquilo que viria a ser uma justificativa artística da existência para o Evaldo Coutinho. E aí, a partir de 2022, eu me dediquei mais na dissertação, ainda na obra do Evaldo Coutinho, pensando agora a parte do teatro, não qualquer teatro, mas um tipo específico de teatro, que é esse teatro da vida, esse teatro do dia a dia, da gente ir na barraca do seu Zé, ou da gente pegar o busão. Então, é sobre os papéis que a gente desempenha na vida e como isso se coaduna com uma visão da filosofia. Portanto, é um pensador que deixou uma obra belíssima e hoje a gente tem essa felicidade que é falar dele e falar de algum modo também sobre a Escola do Recife e sobre a filosofia brasileira de modo geral. A gente vai conversar um bocado aqui sobre estética, sobre arte, arquitetura, mas principalmente sobre coisas simples do cotidiano. Aquelas que estão no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem percebe que tem filosofia por trás. Vai ser massa, tu vai ver. Evaldo Coutinho foi um cara que pensou muito sobre essas coisas. Ele olhava para a cidade, para os prédios, para as praças, para as obras de arte e conseguia ver sentido, história, poesia, tudo misturado. Um pernambucano de olhar afiado e palavra firme, que deixou um legado importante tanto nos livros quanto no jeito de pensar a estética no Brasil. Mas como de costume, antes de ir direto para a academia, vamos fazer aquele giro pela rua saber se o povo conhece o Evaldo. Tu já ouviu falar o nome dele? O cara viveu aqui pertinho da gente. Acho que vale a pena conhecer, né não? E aí galera, meu nome é Tatiana Quinteiro, realizadora audiovisual e pesquisadora em comunicação e sou entrevistadora deste podcast. E hoje viemos aqui no Parque da Macaxeira, vamos falar aqui com o povo. Qual é teu nome? Maurílio? Maurílio, tu conhece ou já ouviu falar em Evaldo Coutinho? Não, nunca ouvi falar. Não. Era uma pessoa lá do... História. Filosofia, alguma coisa no Cefiche. Não lembro dele, não sei de onde, mas eu já ouvi falar assim. Não. Você sabe o que é estética? O que você pensa quando você escuta falar a palavra estética? Estética eu vejo como algo, como se fosse visual. Eu levo na parte dessa estética. Algo que a gente possa ver e analisar visualmente. Estética é algo que seja alinhado, algo que esteja bem alinhado, seja fisicamente, seja estruturalmente, seja num ser humano, seja numa estrutura, que seja bem alinhado, algo estético. Eita, que pergunta. Estética. Estética. Mas assim, eu acho que tem a ver com o gosto. Como uma estética. Eu lido muito assim com a questão da arquitetura, né? Então essa aqui é uma estética colonial, né? E ela muda com o tempo de acordo com o que a sociedade vive. Aí quando a sociedade deixa de viver determinadas coisas, não tem mais. A estética eu entendo como uma parte de uma imagem pessoal, né? Essa estética física, né? A estética física da pessoa, né? E é mais pessoal. Entendo sobre isso. Tem gente que nunca tinha ouvido falar de Evaldo Coutinho na vida, mas quando a gente fala que ele era filósofo, arquiteto, escritor e artista, aí já começa a surgir curiosidade. Ele escreveu sobre tanta coisa que é difícil não se interessar por alguma. Outros até lembram de ter visto o nome dele em algum lugar, mas não sabiam direito quem foi ele ou o que ele fez. Isso mostra como muitas vezes grandes figuras da nossa cultura e do nosso pensamento acabam ficando meio escondidas, restritas a um círculo acadêmico, quando na real elas têm tudo para fazer parte da nossa vida e do nosso orgulho como pernambucanos e brasileiros. Já pensou se a gente conhecesse direitinho toda essa galera que dá nome às ruas e praças e tal? Seria muito louco, né, véi? Às vezes a gente fala tanto esses nomes, né, tipo, tô passando aqui pela Agamenon Magalhães, tô em frente ao Hospital Oswaldo Cruz. Já pensasse que essa galera tá marcada na história da nossa cidade e às vezes a gente nunca nem ouviu falar? E nem precisa ser alguém muito reconhecido, não. Tem uma rua lá perto de casa que se chama Pedro da Cocada.
Porque seu Pedro era um comerciante de cocada muito conhecido que viveu por lá. Muito massa, né, véi? Nenhum desses nomes tá aí de graça não, tá ligado? Todos têm muita história pra contar. Olha o final do primeiro bloco aí. Rápido demais, né, véi? Mas relaxa que tem muito programa ainda. Daqui a pouco a gente volta. Próximo bloco a gente vai conhecer melhor Evaldo. Segura aí, beleza? Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Me diz um negócio. Que tipo de tema tu acha que dá pra pensar filosoficamente? Acho que tem que ser um bagulho muito viajado, né? Tipo justiça, liberdade, existência. Diz aí o que tu acha. Quais temas vêm na tua mente quando tu pensa em filosofia? Filosofia, para mim, é como me remete muito, me vem muito à mente um processo de construção de sociedade, de construção de um coletivo. E como discernir esse coletivo de acordo com ideais, princípios e discutir sobre isso, né? Então, para mim, filosofia remete muito a isso também. Acho que quando vem o pensamento da palavra filosofia, eu remeto muito a esse caminho. Sobre quais temas que me vem à mente quando eu penso em filosofia, seria ética e política. Se um exemplo, qual tema eu acho que dá para pensar de forma filosófica, eu puxo um pouco a sardinha para minha área da biologia, né? A própria questão da evolução, ela é algo bastante intrigante e que dá pano na manga da gente realmente se aprofundar bem muito, porque a gente está estudando a origem da vida. E uma coisa bem legal da ciência é que a ciência não trata nenhum fato como sendo uma verdade absoluta. Então, você que está ouvindo, tem a chance de poder, através desses ensinamentos, através desse conhecimento que está ali público do modo geral, eu posso também contribuir para a construção desse pensamento. Então, só o fato de eu saber que eu consigo trazer um conhecimento novo ou reorganizar as ideias de uma forma que nenhuma outra pessoa fez, eu posso ficar marcado na história por conta disso, isso já faz com que esse assunto se torne bastante intrigante. Diga aí, só tema viajado. Isso tudo é muito importante de fato. Mas e se a gente pensar a filosofia para outras áreas? Dá para refletir filosoficamente sobre a matemática, sobre a química, sobre, sei lá, arquitetura? Louco, né, véi? Foi isso que Evaldo fez. Pensou filosoficamente sobre arquitetura, porque era uma área que era muito cara para ele. Então bora conversar um pouco sobre a tal da arquitetura. Tu acha que a arquitetura se trata de quê, afinal? A arquitetura pode ser muita coisa, técnica, arte, função, beleza, ou quiçá tudo junto. Tu acha que isso tem alguma coisa a ver com a filosofia? Eu acho que totalmente, porque a arquitetura é algo que se é construído através do que se conhece, do que se sente, do que se vê. E a filosofia, ela está em volta de tudo isso, né? A filosofia, ela está na construção de ideais, de propostas. Filosofia, para mim, é sempre uma discussão sobre algo que existe, sobre construir ou sobre desconstruir. Se eu acho que a arquitetura tem alguma coisa a ver com filosofia, bom, eu nunca pensei na relação direta. Aparentemente são duas áreas de conhecimento muito diferentes, né? Mas considerando que são ciências bem antigas, né? Que pensam sobre a humanidade, né? Cada um da sua forma, né? Eu acho que elas têm a ver. Eu só não consigo pensar numa relação tão direta assim. E com certeza a arquitetura se relaciona com a filosofia, né? Por exemplo, se eu tiver a oportunidade de construir algo ou ter algum poder sobre alguma obra arquitetônica, né, pública, por exemplo, eu construiria baseado nas minhas filosofias, né, nos meus valores.
E assim acontece com as estruturas, né, com o Estado, com as empresas, enfim, eles constroem através da sua filosofia, dos seus valores. Eu acredito que sim, está tudo interligado. Quando um pintor, um escultor ou um arquiteto vai fazer algum tipo de obra, ele primeiro tem que pensar em como aquela obra vai afetar a sociedade no qual ela está sendo exposta. Então, eu acredito que sempre há um pensamento filosófico sobre a cultura, a política e religião daquela sociedade. A ideia da construção de algo, ela tem um objetivo final. Se um exemplo, eu for construir uma casa, a finalidade é que alguém viva através dela, ou senão que utilize ela como uma forma de comércio. Mas eu observo que, por exemplo, se eu pego algumas estruturas que um exemplo são espalhadas no centro da cidade, de monumentos, de figuras representativas de algumas pessoas, elas têm um fim filosófico porque no intuito elas vêm com a ideia de trazer uma representatividade, de trazer um contexto para marcar na história, para poder as pessoas passarem a conhecer um pouco mais aquele estátua, aquilo que está sendo construído para representar alguém. Então tem toda uma finalidade, uma construção de ideias. Eu já me deparei com algumas situações de eu estar passando no centro da cidade, ver uma estátua e ler o nome e não identificar de quem era a pessoa. Então fui a fundo, pesquisei, e aí onde é que entra a filosofia, né? O questionar, né? O se perguntar. Então eu me perguntei quem era aquela pessoa, e através disso eu fui aprendendo e descobrindo mais sobre ela. Então Recife acho que é todo coberto disso, né? A arquitetura ela é bem representada dessa forma. Massa, realmente a arquitetura é sobre tudo isso aí. Mas tu vai ver que pro Evaldo, a arquitetura é principalmente sobre outra coisa. Mas beleza, bora começar a explorar o pensamento de Evaldo Coutinho. Mas antes a gente tem que conhecer o sujeito, né não? Evaldo Bezerra Coutinho nasceu aqui mesmo no Recife no ano de 1911 e dedicou a vida a pensar a filosofia a partir do nosso chão. Foi aqui mesmo que ele construiu praticamente toda a sua vida e formação acadêmica. Ele circulou pelos espaços culturais, participou de associações literárias, foi crítico de arte, professor e, claro, filósofo. Ele se formou inicialmente em Direito, como tu já deve imaginar se ouvir os episódios anteriores, mas o coração dele batia mais forte pela filosofia, especialmente pela estética, pela reflexão sobre a arte, o espaço e a arquitetura. Ele foi um dos primeiros pensadores brasileiros a tentar sistematizar uma filosofia do espaço arquitetônico, mostrando que os prédios, as praças e as ruas não são só lugares para a gente passar, mas expressões vivas da cultura e da existência humana. A arquitetura é uma maneira de organizar o espaço da vida humana e dar forma ao mundo que a gente vive. Evaldo acreditava que a filosofia podia nascer do olhar sobre a cidade, sobre os lugares que a gente habita e sobre a cultura que a gente cria. Ele produziu uma obra muito respeitada, com destaque para O Espaço da Arquitetura, livro que até hoje é referência quando se fala em filosofia e estética no Brasil. Além disso, publicou ensaios, participou de jornais, revistas, esteve sempre ligado ao debate cultural do Recife. Evaldo foi membro de importantes instituições culturais, como a Academia Pernambucana de Letras, sendo reconhecido não só aqui, mas também em outros cantos do Brasil, como uma das vozes originais da filosofia nacional. E o mais massa é que ele não ficou isolado, sempre tentando mostrar que o Recife podia ser um polo de pensamento criativo, que nossa cultura tinha potência filosófica própria. Ele foi buscar no Recife, na cultura e até na arquitetura uma forma própria de pensar. Mesmo com toda essa relevância, Evaldo Coutinho ainda é pouco conhecido pelo grande público, mas o legado dele é enorme, uma filosofia que nasce do olhar para o cotidiano, para a cidade e para o espaço que a gente ocupa. Conta um pouco aqui para nós a história de vida desse grande sujeito, Alessio. O Evaldo Coutinho nasce no Pátio do Terço. Quem conhece aqui a região de Recife, o centro do Recife, sabe bem dessa referência. Ele nasce ali no início do século XX, né? Então ali em 1911, nasce no Pátio do Terço, no centro da cidade, e ele tem uma vivência aqui de Recife, também um pouco de vivência em Nazaré da Mata, que também é uma cidade próxima aqui, na Zona da Mata. E ele estuda, ele entra naquele curso que era o que tinha à época, que chamava-se de Direito e Ciências Sociais. Então ele estuda ali e termina na década de 30, ali, 1932, por ali, né? Depois disso ele continua os estudos no Direito, hoje seria equivalente às nossas pós-graduações, né? Então ele estuda um pouco mais, se especializa um pouco mais, trabalha um pouco com Direito, mas depois ele passa a ser professor da faculdade da época, da Escola Superior de Belas Artes na época. É curioso notar que nessa trajetória do Evaldo Coutinho, um marco decisivo foi que durante a graduação de Direito que ele fazia, ele encontrou com uma obra que fez os olhos dele brilhar, assim, né?
que foi a Ética do Spinoza. E aí quando ele pega aquele livro e abre e lê aquela forma geométrica, né, que o Spinoza utiliza para fazer o livro, ele se encanta, porque ele nota algo que para ele é muito caro, que é uma coerência, que depois ele vai desenvolver isso e vai chamar isso de lógica interna, né? Mas aquela forma concisa de que não há contradição naquilo que o Spinoza está colocando, e isso abre o universo de filosofia, se abre para o Evaldo Coutinho naquele momento. E aí depois ele conclui, como eu disse, a graduação, trabalha um pouco com direito, e depois de um tempo ele foi convidado para dar aula na Escola de Belas Artes, que depois viria a ser a Faculdade de Arquitetura e posteriormente viria a ser o Centro de Artes e Comunicação, no qual estamos agora falando. Né? Então ele participa de todo esse movimento e ele é convidado para dar aula de teoria da arquitetura e estética, né? Então, portanto, uma disciplina filosófica estética, né? E aí ele pensava, a partir da estética, a arquitetura. E pensando nisso, nesse primeiro contato do Evaldo Coutinho com a sala de aula, na faculdade, ele nota que a arquitetura estava sendo pensada de uma forma muito curiosa, porque para ele o fundamental na arquitetura era o espaço vazio e não as paredes, não as fachadas, não era isso. E aí ele começa depois a escrever sobre isso. E aí o Evaldo Coutinho então passa um tempinho aqui escrevendo isso, e depois vai para o Rio de Janeiro, passa um outro tempo lá, depois regressa para Pernambuco, para Recife, e retoma os estudos na faculdade e depois na universidade. Então o Evaldo Coutinho tem, apesar da sua formação em Direito, mas na própria formação, na graduação, ele já tinha contato com a filosofia e desde então ele evidentemente foi fazendo seus estudos, suas leituras e pensando isso, né? Então o Evaldo Coutinho nos deixou em 2007, né? Inclusive aqui do lado a gente tem o auditório Evaldo Coutinho, que é uma homenagem do Centro de Artes e Comunicação à trajetória do Evaldo Coutinho para pensar a arte em Pernambuco, mas não só a arte, né? A gente pensar a arte, a filosofia em suas disciplinas, a estética, filosofia da arte, ontologia, metafísica. Então tudo isso está dentro da obra do Evaldo Coutinho, né? E portanto, é uma obra rica, como eu falei, né? Ele deixa para a gente 9 volumes, então são 5 que compõem o que para ele é a grande obra dele, que é a Ordem Fisionômica, que aí ele pensou em escrever no Michelangelo. E depois ele tomou um certo susto, porque quando ele viu tinha umas 1000 páginas escritas, né? Aí imaginem o Evaldo Coutinho chegando lá na editora, né? Dizendo, olha, gente, eu tenho uma obra aqui para ser publicada, mas tem um detalhe, ela tem 1000 páginas, né? Imagina a reação do pessoal lá. E aí o pessoal diz, não dá, vamos fazer uma divisão aí, pelo menos 5 livros, que aí fica mais viável, né? Mas, além disso, ele deixa mais 4 obras, e alguns artigos, uma série de discursos, né? E de modo que o Evaldo Coutinho tem uma trajetória do ponto de vista de produção e do ponto de vista de importância cultural para pensar a arte, a filosofia e a cultura em Recife muito grande, porque ele fez parte desse movimento de construção das universidades, das faculdades, né, de uma forma de fazer o conhecimento sobre essas temáticas. Evaldo nasceu, cresceu e viveu boa parte da vida aqui em Recife, mas também circulou por outros lugares. Foi escritor prolífico, autor de obras fundamentais sobre estética e arquitetura, professor respeitado e figura presente nos meios filosóficos. Evaldo deixou uma marca que atravessa gerações. Ele não só pensava sobre o espaço, mas também sobre como a gente habita ele, que talvez seja o que realmente importa. Seja uma cidade inteira ou um canto simples de uma casa. Tá vendo como dá pra pensar a filosofia com tudo que é tema? Evaldo vai beber muito na fonte do simbolismo, do cinema, da literatura e do teatro para construir essa filosofia que não é só da razão, mas também do sentir. E olha que coisa massa, ele não vai atrás da arte de fora não. Ele pensa sua teoria a partir do chão que pisa, a partir da estética nordestina e das manifestações culturais daqui. É filosofia com sotaque, com textura,
com cheiro de barro molhado. Isso me lembrou uma coisa que a gente fala muito aqui. Fazer filosofia brasileira não é só falar de autores brasileiros, é pensar o Brasil com as ferramentas que o próprio Brasil oferece. Evaldo faz isso quando transforma a arte em base para reflexão filosófica. E é por isso que a obra dele é tão importante. Mesmo sendo pouco conhecida fora da academia, ela representa uma originalidade danada, que é mostrar que o pensamento também pode nascer do tambor, da cena, da metáfora e tal. E se a gente fosse além? E se a gente pensar a filosofia nas coisas mais simples do nosso cotidiano? O que a gente pode chamar de filosofar como tal? No próximo bloco, a gente vai entender melhor a atitude filosófica e aprender com o Evaldo como viver filosoficamente. Vai dar uma esticada nas pernas aí, que já já a gente volta. Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Agora chega aí, deixa eu te perguntar. Como tu acha que é a atitude filosófica? A gente já conversou um bocado aqui sobre o que é filosofia, né não? Mas o que será que faz um filósofo ser quem ele é? Que tipo de atitude isso sugere? Tem um filósofo alemão chamado Heidegger que investigou o significado da palavra filosofia. Ele queria entender esse conceito da forma como a turma utilizava quando surgiu essa palavra. Tu já deve ter ouvido por aí que filosofia significa amor à sabedoria, porque philos significa amor e sofia significa sabedoria. Aí juntando os dois dá isso aí. Mas eu vou te dizer que não é tão simples assim não, tá ligado? Porque essa palavra vem do grego, e eles tinham mais de uma palavra para expressar o sentimento de amor. Tipo, se fosse amor e paixão, esse que tu sente pela tua boizinha, pelo teu boizinho, esse amor se chama eros. Já o ágape é um amor altruísta, amor ao próximo, incondicional e tal. Agora, o amor de filia, que é esse da palavra filosofia, esse é um amor que se atribui a relações de amizade e pessoas próximas. Ou seja, é um amor de respeito mútuo, tá ligado? Agora, por que a filosofia se encaixa no terceiro tipo? Pensa aqui comigo. Quando tu diz pra tua boizinha ou teu boizinho assim, eu te amo de um jeito que não dá pra explicar. É porque esse não é um amor necessariamente racional, né? Tipo, tu ama porque tu sente um desejo inexplicável. Tu ama pelo que a pessoa é. É ou não é assim? E quando tu diz que ama o próximo, não é por nada que ele tenha feito por tu. Porque tu não conhece todas as pessoas do mundo. E tem uma trilha de gente que nunca fez nada por tu. Já o último é um tipo de amor que precisa se provar, tá ligado? Tu não ama o teu amigo porque ele é um cara bonito, carismático, inteligente, engraçado ou qualquer coisa do tipo. Tu ama ele por tudo que ele já fez por tu. E se vocês nunca mais fizessem nada um pelo outro, esse amor iria aos poucos morrendo. Ou seja, filia é um tipo de amor que depende do teu esforço, empenho e dedicação. É um amor que depende da nossa vontade constante de manter ele vivo. Então quando a gente traduz filosofia como amor à sabedoria, acaba passando essa ideia errada de que filosofar seria uma coisa passiva. Basta tu amar a sabedoria que já está filosofando. Mas se fosse assim, não teria nem por que a gente estudar isso, né? Como se aprende a amar alguma coisa? Ninguém ensina a ter raiva, a ter medo. Isso são coisas naturais. Filosofar não é um sentimento passivo. É uma atitude constante de buscar a sabedoria, que depende do nosso esforço e dedicação. E o que seria esse esforço? Quando a gente pensa no verbo filosofar, a gente pensa em quê? Provavelmente pensa em uma pessoa dentro de uma biblioteca à luz de velas lendo um livro de 3.000 páginas ou algum bagulho assim. Mas vou te dizer um negócio. Tu pode viver a filosofia todo dia. A trajetória do Evaldo faz a gente refletir disso que a gente está tentando te convencer desde o primeiro episódio desse podcast. De que a filosofia está presente na vida da gente desde as coisas mais simples. A filosofia não é uma coisa do outro mundo não, vice. E ela sempre dá um jeito de voltar para o lugar dela, que é com o povo. Começa a prestar atenção nas coisas simples do teu dia a dia. Tu vai ver como uma simples reflexão pode se tornar o princípio de uma revolução na tua forma de ver o mundo. Assim como fez Evaldo. É ou não, Alessio? Eu diria que o Evaldo Coutinho vivia filosoficamente. Eu vou te contar uma passagem bem curiosa, que o Evaldo Coutinho mesmo escreve isso. Ele estava, isso era um dia de domingo, mais ou menos 8 horas da manhã, e aqui em Recife a gente sabe, né, tem essa arquitetura e tal, e tem muitas casas antigas onde tem como se fosse não, um sótão, né? E aí, de modo que a sala, a cozinha e tal ficam em cima, né? E aí tem alguns vãos embaixo, que às vezes são quartos, etc. Mas o Evaldo Coutinho estava então nessa parte de baixo, e estava no quarto dele ali, e tinha o que ele chama de um óculo, que é como se fosse um tipo de vitral, uma janela de vidro,
E aí ele estava entreaberto e ele olhando ali, um dia de domingo, aproximadamente 8 horas da manhã, e ele teve uma intuição que mudou a vida dele, que foi a de que tudo aquilo que ele estava vendo pela janela dependia da existência dele, que ele era o criador de tudo aquilo, e não só de tudo aquilo que ele estava vendo, mas de tudo aquilo que existia. Ele era o criador do universo. Note, Michelangelo, que é uma coisa absolutamente interessante para a gente pensar, e a partir disso, isso levou o Evaldo Coutinho a falar a vida toda sobre isso, sobre a ideia de que a subjetividade, ou seja, ele dizia, eu, Evaldo Coutinho, criei o mundo. Portanto, é uma obra que leva a gente a pensar a nossa existência, o nosso dia a dia, né? Isso que a gente estava falando, né? A gente tem aqui um auditório do nosso lado e quantas vezes ali já tivemos momentos como esse. A gente falando, pessoas escutando, depois se encerra e depois entram outras pessoas e fazem isso, e isso vai se repetindo, né? E na vida é assim que acontece. A gente tem uma rotina, as coisas vão se repetindo. Então é esse caldo, ou digamos, esse conjunto de experiências que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, de ir na loja, comprar uma roupa ou comprar o pão para tomar com café, para comer com café. E no passo da repetição. Então a vida se repete e a repetição está na obra do Evaldo Coutinho. E ele passou a vida toda fazendo um esforço filosófico para fazer com que as pessoas entendessem aquilo que para ele era fundamental, que era o sentimento de mundo que ele tinha, que nas palavras dele é a intuição fundamental dele. Como tu explicaria o conceito de solipsismo em Evaldo Coutinho, um conceito que é tão central na obra dele? O solipsismo é uma tese tradicional assim na história da filosofia e que muitas vezes é tida como se fosse uma tese frágil, né? Ou seja, uma tese que você diz assim, um argumento ruim, né? Que é você dizer, no fundo, fulano está dizendo que criou tudo, e na verdade a gente sabe que fulano não criou tudo. Então é preciso entender isso. E o solipsismo é basicamente essa tese que diz que uma pessoa é o criador de tudo o que existe, né? Então o Evaldo Coutinho é, portanto, uma dessas pessoas, um desses filósofos que assumem, talvez, e aí de forma inédita, o primeiro pensador na história da filosofia que diz, com todas as letras e sem mais, que é solipsista. Então, a gente tem muitas vezes o solipsismo como se fosse quase uma espécie de xingamento filosófico. Alguém diz, fulano caiu em solipsismo, fulana é solipsista, como se fosse um tipo pejorativo, né? Mas na verdade para o Evaldo Coutinho ele não está nem aí com isso, ele diz, não, é a partir do solipsismo que eu crio o mundo. Então, para o Evaldo Coutinho, como a gente estava conversando, há essa ideia de criação, de que cada ser humano, cada subjetividade cria o seu mundo, ou seja, atribui sentido, atribui significado às coisas. É isso que é criar as coisas, é isso que é criar o mundo. Então, quando o Evaldo Coutinho diz eu criei o mundo todo, o que ele está dizendo é, olha, eu sou solipsismo, eu sou solipsista. Né? E é por isso que eu crio o mundo todo, porque eu dou sentido a todas as coisas. Então o solipsismo na obra do Evaldo Coutinho é isso, é essa tese de que e aí o Evaldo Coutinho diria, eu, Evaldo Coutinho, criei o mundo. Eu posso dizer, eu, Alessio, criei o mundo. E cada um pode dizer desse modo, mas sempre tendo em mente que ao dizer assim, a gente vai estar sendo, inevitavelmente, solipsista, né? Então o solipsismo é essa ideia que está na obra do Evaldo Coutinho de que uma pessoa é capaz de criar o mundo. Diz aí, tu já teve aquele momento de ficar matutando sozinho e do nada passou uma reflexão filosófica muito louca pela tua cabeça? Tu tava fazendo o que nessa hora? Conta pra gente como foi essa experiência. Talvez, se tu tivesse anotado, poderia escrever um tratado de 1000 páginas que nem o Evaldo. Só cuidado para não explodir a cabeça de ninguém que tá ouvindo, viu? Já tive vários pensamentos filosóficos, pensamentos besteira, mas
já passou pela minha cabeça sobre Bíblia, sobre dinossauro, sobre historiedade, professores, coisas, pessoas famosas, essas coisas. O que me pegou mais foi só o questionamento de e se tudo da Bíblia, né, no caso. Que tipo, se isso tudo for uma mera coincidência, não estou julgando crente, não estou dizendo que eu não sou crente, mas se for só uma mera coincidência e a gente estiver acreditando no nada, simplesmente só um livro que alguém teve vontade de escrever, escreveu e a gente tá aí adorando alguma coisa que a gente não vê. Mas acho que foi o único pensamento que eu fiquei nessa. E outro pensamento que é a base da Bíblia também, que é tipo, o pessoal fala muito do Apocalipse, que várias pessoas vão subir e várias pessoas vão descer, vão ficar. Mas e se esse ficar já estiver acontecendo, como é que vai ser, como é que vai acontecer, se alguém vai... Eu sei muito porque o pessoal da igreja sempre falou que tipo, várias pessoas vão procurar a morte e não vão conseguir encontrar, né? Mas eu fico pensando, será que isso tudo já aconteceu, vai acontecer? Se a Bíblia é só um livro escrito por alguma pessoa, ou se realmente Deus está aí tocando no coração de todo mundo, ou tocou no coração da pessoa que ele escreveu, né? Mandou seus servos. Eu fico muito pensativo sobre isso. Já me mandaram procurar igreja, já mandaram procurar religião, e eu sempre digo e afirmo, eu sou cristão, eu acredito na palavra de Deus, mas várias vezes passa na cabeça um pensamento desse. Não queria dizer que eu não seja cristão e que não pense em Jesus, no caso, né? A gente pode ver também a questão da fé, porque várias pessoas falam que a gente acredita no que não vê, Mas para a pessoa ter fé, vem os pensamentos, os questionamentos, se realmente vai acontecer ou se realmente não vai acontecer. Aí a gente fica nesse pensamento filosófico. Seriam como as IAs e tecnologias, elas afetam positivamente e negativamente a sociedade atual e como essas IAs e tecnologias podem afetar as gerações futuras. Se eu já tive algum momento de reflexão filosófica, eu já tive. Principalmente na construção dos artigos ou na construção da minha dissertação que eu estou desenvolvendo no meu mestrado, eu percebo que os momentos filosóficos mais fiéis que eu tenho é quando eu quero responder algo. Aí eu percebo que justamente eu só consigo responder algo se eu consigo elaborar perguntas sobre ela. Porque é o princípio da dúvida que faz com que eu encontre as respostas. Então, todo esse processo de construção de método, do que eu quero desenvolver dentro da minha aplicação do meu mestrado, o que eu desenvolvi no meu TCC, tudo surgiu de questionamentos. Então, às vezes esses questionamentos ele vem em momentos mais inoportunos, às vezes tá no ônibus, e vem uns pensamentos e a gente anota rapidinho para não esquecer. Então tudo foi o princípio da dúvida que foi o ponto inicial para poder ser o percursor da construção dos materiais, por exemplo, acadêmicos que eu construo. Sim, já tive essa experiência. Eu acho que eu estava em um momento, eu me lembro muito relaxada e isolada. E foi um momento que eu me senti mais leve, né? Onde, quando a gente consegue fazer uma reflexão filosófica, a gente consegue discernir alguns de nossos, discernir, impor limites e afinar algumas coisas consigo mesmo, né? Consigo mesmo, com a forma de vivenciar o mundo, e isso é muito interessante. Acredito que todo mundo tem o seu momento, né? De refletir, de pensar, de ficar castelando, né? E geralmente quando eu tô abstraída, quando eu tô descansando, são os momentos que eu penso mais, assim. E quando eu tô também na presença de pessoas que a gente constrói um diálogo e um leva ao outro a questionamentos interessantes. E nós vamos juntos também. E é isso, acredito que todo mundo tem esse processo dentro de si, né? E a questão que eu mais tenho pensado ultimamente é sobre ser bicho também, né? Ser animal também, apesar de ser humano.
Tá vendo tu? Recife é cheio de filósofos e filósofas. Só o que falta pra essa galera é alguém pra ouvir, e a gente tá aqui pra isso. Agora a gente tem que dar aquela pausa rápida, mas próximo bloco a gente vai continuar nessa mesma toada. Bora viajar junto com o Evaldo pra entender melhor esse negócio de criar o mundo. Se ajeita aí que já já a gente volta. Última rodada, bora! Programa Recife Filosófico. Filosofia para além da academia. Bora continuar a conversa do último bloco. Quero entender melhor como era essa ideia de criar o mundo. Ele tá falando literalmente de criar o mundo? Ou é como se o mundo fosse uma criação intelectual dele? Queria entender melhor isso aí. O Evaldo Coutinho ele tem uma dimensão de criação, né? Que é muito típica das artes, assim, os artistas, né? Então a gente, no nosso dia a dia, a gente entende que o artista é alguém que cria alguma coisa, que tem uma ideia interessante, curiosa, e vai lá e faz. E a gente fica no deleite, apreciando, rindo, sendo impactado por aquilo de alguma forma, inclusive refletindo mesmo sobre se aquilo é real, se não é real, se aquilo é arte ou não, ou se aquilo é só uma coisa da vida como qualquer outra, mas não é arte. Então, o Evaldo Coutinho tem uma ideia de criação. Mas para ele, o que significa então essa criação? Criação é a atribuição de significado para as coisas do mundo. Então, se você está escutando isso na rua e você fecha o olho e você abre o olho agora, é como se tudo isso que você está vendo, o ônibus, os carros, os prédios, as casas, as pessoas, você também está atribuindo significado a isso. Esse significado é para o Evaldo Coutinho fruto da criação dele, porque é ele que está atribuindo significado a tudo isso. As pessoas, o ônibus, o carro, os prédios, as casas. Então, portanto, é uma dimensão estética, de criação, artística, portanto, mas é também uma dimensão ontológica. E por que é ontológica? Porque diz o que o mundo é. A ontologia, né, essa disciplina filosófica que a gente tem, né, ao longo da história, que se pergunta o que são as coisas, o que o homem é, o que nós somos, né, o que fazemos aqui e como fazemos essas coisas todas. E para o Evaldo Coutinho, essa intuição que ele teve lhe ajuda a explicar o que o mundo é. Por isso que é também uma dimensão ontológica. O Evaldo Coutinho, quando ele fala de criação, ele não está dizendo, por exemplo, que ele pegou todos os tijolos e construiu uma casa. O que ele está dizendo é que o conceito de casa foi uma criação dele. E por isso que ele criou a casa, por isso que ele criou todas as casas, por isso que ele criou o mundo todo, porque ele criou todos os conceitos para entender o mundo. E é por isso também, e isso é muito curioso na obra dele, porque se ele criou tudo e se ele é humano, então ele vai morrer. E quando ele morrer, tudo aquilo que ele criou, todos os conceitos, as ideias, tudo aquele conjunto de coisas que ele criou para explicar o que o mundo é, morrerão também com ele, na morte dele. Então eu não sei se dá para a gente entender assim, de uma outra forma, mas para o Evaldo Coutinho, todo o mundo vai morrer também, porque todo mundo foi criado por ele, por meio das ideias, dos significados das coisas. Então, nesse sentido, cada um cria seu próprio mundo, né, subjetivamente. Exatamente. O Evaldo Coutinho diz, e até a gente diz isso, né? Tem um ditado popular que diz: cada cabeça é um mundo. Então, o Evaldo Coutinho, ele pensa, e isso está na obra dele, o nosso dia a dia. Por isso que eu dizia um pouco atrás que o Evaldo Coutinho não só fazia filosofia, ele vivia a filosofia, ele vivia filosoficamente.
porque ele estava pensando nisso, nessas rotinas da gente fazer as coisas, levantar de manhã, ajeitar menino, vai menino para o colégio, volta, vai para o busão, sai do busão. É isso que ele está pensando. E a filosofia ajuda ele a compreender isso, a dar significado, a dar sentido a isso. Então, qualquer pessoa poderia dizer que tem o seu mundo, porque cada um de nós, você, eu, quem está escutando isso agora no meio da rua, sabe que você tem um conjunto de significados que, se alguém te perguntar o que é o mundo, você vai dizer. Se alguém te perguntar o que é a água, você vai dizer. E você vai dizer muito mais coisas, inclusive coisas que ninguém te perguntou, coisas que foram fruto da tua imaginação. E tudo isso é a tua criação, tudo isso é o teu mundo, que é pessoal, que é intransferível de alguma forma, mas que por meio da linguagem, do esforço filosófico, você comunica, né, para que todo mundo entenda. Assim como todo mundo está entendendo agora essa conversa nossa. Então, a gente tem esse cuidado visível na obra do Evaldo Coutinho de pensar o nosso dia a dia. Então, todo mundo tem o seu mundo. O Evaldo Coutinho dizia que é como se fosse, Michelangelo, uma obra dentro de outra obra. Sabe aquela brincadeira das caixinhas? Que a gente tem uma caixa maior e quando a gente abre, tem uma menor. E quando a gente abre, tem outra e tem outra e tem outra. Ele entendia a realidade, colocando assim numa comparação, né, numa metáfora para a gente entender, como se nós fosse isso, fosse uma caixinha dentro de uma outra caixinha, ou seja, uma criação dentro de outra criação. E é por isso que a gente pode falar de um universo de criação, de criadores, de pessoas criadoras, né? De seres criadores, né? E quando ele pensa na obra dele de arquitetura, ele fala de seres arquiteturais, né? Já na obra dele de ontologia, como eu estava dizendo, ele fala de seres artísticos, né? Porque todos nós temos essa dimensão criativa de criar e todo mundo tem o seu mundo, né? É por isso que a gente diz, né, que cada cabeça é um mundo, por isso que a gente diz, não, você não está entendendo o meu modo de ver o mundo, porque no fundo esse modo é tão particular que ele fala do teu mundo. Né? Por isso que a gente se entende, ou por isso que a gente às vezes também não se entende, né? Mas o nosso esforço é para se entender. Sabe uma coisa bem massa na obra do Evaldo Coutinho? É quando ele fala que é possível morrer na morte de outrem, né? Ou seja, quando alguém morre, né, e quanto mais próxima for essa pessoa, esse ente querido, né, uma parte da gente morre com essa pessoa. Ou seja, uma parte do meu universo morreu quando o meu avô morreu. Né? Eu morri no universo dele, no mundo que ele criou. Então, a gente compartilha o mundo. O Evaldo Coutinho chama isso de coparticipação, de copartícipe, que é quando você se afina tanto, que é quando você gosta tanto de uma coisa, ou de uma ideia, ou de um pensamento, que você, de algum modo, faz parte daquilo. E nessa dimensão existencial, a gente faz parte do mundo das outras pessoas. Quando a gente conhece uma pessoa, isso é mais evidente. Mas quando a gente não conhece essa pessoa, imagina quantas pessoas no meu mundo, no seu mundo, morreram agora, espalhadas aí pelo mundo. Só de guerra morreram um bocado de gente, né? Então, essas pessoas, esses seres morrem em índice de realidade, né? E em índice de possibilidade. Em algum momento, agora, no mundo, alguém deixou de ser, alguém morreu. Mas também alguém nasceu nesse mundo. Então nasceram outros mundos dentro do mundo. Aí por isso daquela ideia, né? De uma obra dentro de outra obra, de um mundo dentro de outros mundos, né? Então tem uma... É como se a gente pensasse assim num quadro, já que a gente está falando de filosofia e também de arte, né? Num quadro onde fosse algo parecido como um céu bem bonito, sabe aquele céu bem bonito que a gente olha? Então a gente começa a olhar, de repente a gente vê várias estrelas, de repente a gente olha, vê mais estrelas e depois a gente olha e já não consegue enxergar algumas daquelas estrelas.
porque as estrelas já não são mais visíveis, morreram. O Evaldo Coutinho chama isso de cintilação de ser. É uma metáfora. Então o mundo todo está morrendo e está nascendo. E a gente vive isso, né? Isso é uma coisa do nosso dia a dia. Quantas pessoas queridas a gente já perdeu? E quantas pessoas queridas nasceram recentemente para a gente? Né? Então a filosofia, eu acho que esse é um dos aprendizados e é um dos legados da obra do Evaldo Coutinho. A filosofia é uma coisa da vida. A gente vive filosofia. A filosofia só é possível porque nós estamos pensando, nós estamos vivos, portanto, e porque a filosofia faz parte da nossa natureza, ou seja, da nossa forma de se relacionar com o outro, de questionar o outro, de tentar compreender e de tentar criar. Porque às vezes a gente tenta compreender uma coisa e a gente descobre que a gente não consegue explicar aquilo com as coisas que já foram construídas. É preciso construir uma coisa nova, né? E a filosofia faz parte desse processo, né? Por isso que, para o Evaldo Coutinho, a filosofia ela está muito próxima, Michelangelo, da arte. Tanto que ele acha que a filosofia é um tipo de gênero artístico. Vê que louco, porque para ele, a arte, principalmente nas duas primeiras obras que ele publica, que é de arquitetura e de cinema, ou seja, onde ele mostra a estética dele, né? E a estética é essa disciplina filosófica que se dedica a pensar a arte, o que é a arte, por que algumas coisas podem ser consideradas obras de arte e outras não. Então, nessas obras, o Evaldo Coutinho coloca a filosofia como um tipo de arte específico, que pensa o que é isso. O que é o ser do mundo, né? Ou seja, para ele, a matéria exclusiva, ou seja, o material de trabalho da filosofia é o ser. E o ser é o quê? É tudo isso, o mundo todo, né? É essa cadeira, é esse computador, são as estrelas, é o que está na nossa imaginação, tudo isso é o ser. Por isso que ele diz, é um filósofo artista, mas é também um artista filósofo, né? Porque cada artista tem uma visão de mundo, assim como o filósofo tem também uma visão de mundo, né? Por isso que o Evaldo Coutinho é um filósofo, mas é também um artista, porque ele tem uma visão de mundo, né? E ele passou a vida toda tentando expressar isso, né? Te agradeço muito, Alessio. Essa tua dedicação é muito admirável. Muito obrigado por ajudar a gente a entender melhor o Evaldo. Eu, inclusive, aprendi muito nessa conversa. Brigadão mesmo. Eu diria, finalmente, que a gente está num momento de virada, de interesse, de resgate da nossa história, daquilo que fizemos, daquilo que estamos fazendo agora. E tem muita gente engajada, trabalhando, estudando para que isso aconteça, para que mais pessoas como Lélia Gonzalez, como Evaldo Coutinho, Tobias Barreto e tantos outros tenham a oportunidade de serem estudados, estudadas, né? E esse é o nosso esforço. E eu até brinco às vezes, Michelangelo, com as pessoas que eu encontro e que estão interessadas em filosofia, né? E eu pergunto a ela, o que você está lendo de filosofia e tal? E ela diz, não, eu estou lendo muito sobre filosofia da arte. Eu digo, então, que legal. E você conhece a obra do Evaldo Coutinho, que é sobre filosofia da arte também. Conhece a obra do Benedito Nunes, é sobre filosofia da arte também. Então, outras pessoas dizem, não, eu estou estudando filosofia da linguagem, lógica. E eu pergunto, você já conheceu a obra do Newton da Costa, que é um brasileiro que escreveu muito sobre lógica aqui, tem a Lógica Paraconsistente, que é uma criação dele. Então, são essas coisas. Eu acho que a gente pode se interessar por diversos temas da filosofia e pensar, bem, será que tem obras filosóficas no Brasil sobre isso? O que é que as pessoas estão pensando no Brasil sobre isso? Então a gente pode discutir filosofia de diversas formas, como a gente estava lá no início falando, e fazendo filosofia de diversas maneiras, né? Então é um convite para a gente pensar o mundo, pensar as questões filosóficas e pensar também as nossas origens, quem nós somos, porque ao final é isto que é fundamental, quem somos nós. Qualquer coisa, chama no Instagram que a gente responde, a gente se encontra nos corredores, nos bastidores, estamos abertos para receber todo mundo e vamos junto, que deu certo, né? Um abraço, muito obrigado. É isso, pessoas. Agradeço muito a companhia de todos vocês, mas agora eu vou ter que chegar. E aí, gostasse? Quem não gostou é porque falar lá ele no lugar de aí dentro, digo logo. Infelizmente, tem muita coisa sobre o Evaldo que ficou de fora. Ele com certeza merecia outro episódio. Mas tem muito recifense arretado e a gente tentou não deixar muita gente de fora. Já tá seguindo a gente lá no Instagram? Ah, pois siga,
@podcast Recife Filosófico. Se não seguiu ainda, tá moscando. Por lá tem informações, curiosidades, bastidores e até aula de passinho para tu gerar no TikTok. Se quiser ouvir o episódio com calma depois, ele está disponível no Spotify como Podcast Recife Filosófico. E no YouTube tu também encontra com esse mesmo nome. Recomenda para quem tu quiser ir, pros amigos do trabalho, da faculdade, pro conhecido e pro desconhecido. Tô indo, vice. Um cheiro no teu coração. Precisa ficar choroso ainda não, que semana que vem a gente tá por aqui de novo. Falou, donzela! Direção e roteiro, Michelangelo Souza da Costa. Codireção e produção, Tatiana Quinteiro. Captação de som, Márcia Rezende. Montagem e finalização, Marcos Haas. Trilha sonora, Experimentos do Baque. Na direção de Mirte da Flauta e Sintra. Freicaneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Esta é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade Do Recife. E Secretaria de Cultura. do Recife. Através do edital. De ocupação da Freicaneca FM!